Boa tarde a todos. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar os senhores professores presentes nesta mesa, cumprimentar a todos os senhores reitores, vice-reitores e todos os gestores e professores presentes aqui nesta sala para esse nosso diálogo e dizer da minha gratidão pelo convite que me foi feito para, nesta tarde, trocar algumas ideias com os presentes a respeito de gestão institucional da universidade. Na minha apresentação, e a senhora professora doutora Ana foi muito feliz, quando disse que a minha, eu diria, especialização, o meu trabalho tem sido sempre em torno da questão da formação dos docentes de ensino superior, voltando-se para uma docência no ensino superior com profissionalismo. E ao discutir e trabalhar com a formação de docentes para o ensino superior no Brasil, uma das competências com as quais eu trabalho e procuro discutir com os meus colegas é que é fundamental para o docente desenvolver uma competência de gestão. Gestão da sua aula, gestão da sua disciplina, gestão, muitas vezes, de um curso ou de uma unidade universitária, quando o docente assume um posto de diretor ou de uma faculdade ou coordenador de um curso, e, principalmente, gestão de uma universidade, quando este professor assume, por exemplo, a reitoria de uma universidade. Em função desses estudos, destas trocas e desses diálogos que tenho feito na minha vida profissional, é que me convidaram para, esta tarde, trocar algumas ideias com os senhores. E, por isso, eu agradeço esta oportunidade de aqui estar. Para conversar um pouquinho e dialogar, e me permitam um tom mais coloquial, eu vou iniciar, digo que o meu ponto de partida para conversar é uma visão de que, em geral, quando se fala de gestão na universidade, quase que automaticamente se liga este conceito a uma questão da gestão econômico-financeira da universidade. E em torno deste tema é que se fazem todas as discussões. Eu acredito que gestão universitária é uma questão mais ampla, porque vai envolver não apenas uma gestão assim chamada econômico-financeira, mas abrange uma gestão acadêmica, uma gestão da instituição naquilo que é essencial a ela, que é justamente a sua missão. Então, vou partir para conversar um pouquinho sobre esse assunto. E gostaria de lhes dizer, vou procurar ser sintético, fiquem calmos, não vou gastar tanto tempo, mas gostaria de dizer que vou percorrer esses 6 pontos que aí estão. A universidade e sua missão histórica, a gestão institucional, qual é o conceito com o qual eu trabalho, depois o conceito de gestão de missão da universidade, gestão de recursos da universidade, discussão de prioridades e formação de gestores. Ao falar do primeiro item, é apenas recordar uma coisa que me parece todos nós sabemos e acompanhamos, não é? As universidades, em toda a sua história, sempre se caracterizaram como instituições de pesquisa, produção de conhecimento, trabalho com a cultura, formação de profissionais e prestação de serviços à comunidade, respondendo ao seu contexto histórico. São 4 itens muito sintéticos, mas que me parece, com eles nós concordamos. Sempre a universidade, em toda a sua história, se marcou por esses 4 pontos. Evidentemente que isto continuam e significam esta missão da universidade. Hoje, se nós pensamos dentro do século XXI, qual seria a missão da universidade?
o que nós poderíamos pensar que constituiria este cerne da vida universitária? Eu vou me apropriar aqui da manifestação da Unesco, onde, num documento sobre educação superior para o século XXI, em 1998, ela coloca alguns pontos, me parecem, que poderíamos assumir como diretrizes para pensar qual seria a missão da nossa universidade na contemporaneidade. E vejam que os pontos não são tão diferentes daqueles com os quais conversamos, mas que servem para nos chamar a atenção. Primeiro, missão da universidade segundo a Unesco: educar e formar pessoas altamente qualificadas, cidadãos responsáveis, profissionais competentes. Temos aqui já 3 características importantes. Quando pensamos na universidade, e em geral pensamos na formação de profissionais, sem dúvida, aqui está, profissionais competentes. Mas antes, diz a Unesco, a importância de formar pessoas altamente qualificadas e cidadãos responsáveis. Segundo, oferecer oportunidades para a aprendizagem permanente e para a participação na sociedade. Novamente, o relacionamento da universidade com a sociedade. Terceiro, promover, gerar e difundir conhecimentos por meio da pesquisa científica e tecnologias e oferecer assessorias relevantes. Nenhuma novidade, mas chama a atenção para um aspecto da pesquisa que é fundamental: a produção do conhecimento relacionado com o serviço que esta universidade pode prestar à sociedade no seu contexto histórico. Continua: contribuir na proteção e consolidação dos valores da ética, da atitude crítica e prospectiva e da responsabilidade social. No meu entender, neste ponto, a Unesco projeta a universidade para o futuro, com a sua perspectiva, com a sua visão prospectiva, mas não de uma forma ingênua. Ela diz de uma forma crítica e com responsabilidade social. Para frente, identificar e tratar os problemas que afetam o bem-estar das comunidades e nações e da comunidade global. Sinto e acredito que os senhores podem sentir comigo que neste item a Unesco diz: a universidade olhe um pouquinho para fora de si mesma, olhe para o contexto, para o mundo e a sociedade onde ela está presente e vejam como trazer estes problemas, trazer estas realidades para discutir dentro delas, analisá-los e trazer a sua contribuição para o encaminhamento destes problemas e destas situações que são reais, contemporâneas, concretas, onde nós, professores universitários, nós, alunos da universidade, e nós, sociedade onde esta universidade está presente, estamos vivendo. É um tom muito forte, me parece. E continua com uma expectativa de quê? Vejam, me pareceu este assunto, este tópico bastante rico. A expectativa da Unesco, ao colocar esses princípios, ela tem perspectiva de que em cada realidade, em cada nação, em cada região, a universidade tem uma figura diferente, tem um papel diferente, tem uma forma de existir diferente. E por isso ele diz, espera que cada instituição, em sua região, em seu tempo, em sua nação e em seu povo, de acordo com sua ideologia, procure definir a sua missão. A partir dessas orientações, respeitando o seu contexto multidimensional e multicultural. O que me chamou a atenção nesta fala da Unesco? Ela não se preocupa de estabelecer um modelo único de universidade para o mundo. Ela diz, algumas diretrizes são importantes, mas cada local, cada contexto, cada região e cada país deve sentir a sua realidade, sentir a sua necessidade, sentir o seu povo, sentir os seus problemas e, em razão deles, agora sim,
vamos pensar e definir a nossa missão. Tais diretrizes, no meu entender, têm a força e a energia de exigir que os gestores assumam a missão de suas instituições como realmente suas metas e suas prioridades a orientar toda a sua gestão. Este pensamento, meus amigos, é o primeiro ponto onde eu vou querer entrar um pouco para a frente. Quando falamos em gestão, eu dizia no começo da minha fala, em geral a gente pensa nos recursos econômicos financeiros. Aqui estou começando a dizer, quando pensamos em gestão, nós temos algumas diretrizes, nós temos alguns pontos, nós temos alguns aspectos que constituem a missão da universidade, onde quer que ela esteja, e que estes, certamente, deverão ser os primeiros pontos sobre os quais nós deveríamos pensar ao trabalhar com a gestão da universidade. E vejam que, apesar de falar muito claramente sobre a missão, a Unesco, ela não se descuida de pensar sobre e os recursos para trabalharmos esta missão. E vejam, ainda são palavras da Unesco. A realização de qualquer missão contará com os recursos necessários para a sua sustentabilidade e seu desenvolvimento. E aqui todos estamos de acordo. A gestão de tais recursos requer estabelecimento de parcerias entre instituições de educação superior e organismos nacionais e governamentais como fonte de recursos. Aqui já começa a Unesco a colocar algumas pistas que depois a gente pode aprofundar um pouquinho, vamos comentar. Como é que nós vamos buscar recursos para a sustentabilidade e para o desenvolvimento das instituições universitárias? Continua. Requer ainda adoção de práticas de gestão com uma perspectiva de futuro. Este é um ponto que a mim me agrada demais e me parece que é fundamental quando nós falamos de gestão. Muitas vezes nós pensamos em gestão universitária com critérios e com uma visão, eu diria, de retrovisor, olhando para trás, olhando para o que sempre fizemos, olhando para como, em geral, se faz. E poucas vezes projetamos um futuro, pensamos numa realidade à frente para discutir como fazer uma gestão presente. A Unesco diz, observem, pensem numa gestão que tenha uma perspectiva de futuro. E avaliem permanentemente, por meio de mecanismos internos e externos, os seus procedimentos. E, por último, não esqueçam, uma administração que demonstre visão social. Bom, meus amigos, rapidamente, isto é o que a Unesco coloca para nós como missão, eu diria, da universidade e, ao mesmo tempo, uma perspectiva de gestão. Daí eu parto para dizer que o conceito que eu apresento aqui, para nós discutirmos, é de uma gestão da universidade com uma característica que eu estou chamando de gestão institucional. O que quer dizer isto? É uma gestão que procura integrar a gestão da missão da universidade com a gestão dos recursos de uma instituição do ensino superior. Por isso, parti da Unesco que diz, vejam, toda a universidade tem uma missão contextualizada, mas, ao mesmo tempo, ela precisa de recursos. Como integrar estas duas realidades numa gestão, que eu estou chamando de gestão institucional? Corresponde esta gestão institucional a administrar a dinâmica de um sistema de formação profissional como um todo, articulando diretrizes e políticas educacionais com os recursos necessários à sua realização. Insisto, sempre integrando políticas e diretrizes educacionais com os recursos necessários. Estamos entendendo que uma gestão institucional requer que de seus administradores, tanto dos que compõem a mantenedora da instituição, como dos que a dirigem academicamente, uma compreensão e um assumir em conjunto, no dia a dia,
a gestão da missão e de recursos da universidade? Este conceito é que eu vou procurar agora tentar, a partir da minha experiência, a partir dos meus estudos, colocar um pouco na prática. Todos nós concordamos que uma gestão institucional, ela tem que integrar a gestão da missão da universidade com os recursos de que ela dispõe. A grande questão que se coloca sempre para nós é como fazer isso? Com que recursos fazer isso? E muitas vezes, na prática, nós temos a autoridade mantenedora de uma instituição que diz, está bom, nós vamos resolver o problema econômico-financeiro. E tomamos as nossas decisões e damos as linhas e diretrizes. Do outro lado, muitas vezes o reitor da universidade, os vice-reitores e os diretores que dizem, tudo bem, nós temos projetos educacionais, nós temos projetos acadêmicos. Como fazer? Vocês administrem essa parte que é acadêmica e deixem que nós administremos a parte financeira. E aí não acontece, porque na prática, quem administra é o econômico-financeiro. E o acadêmico, quanto possível, tem que se acompanhar de qualquer forma. Eu não estou dizendo que nós tenhamos que fazer esta divergência. O que eu estou querendo dizer, como é que nós podemos fazer uma gestão onde nós possamos integrar uma gestão da missão, que é fundamental, com dos recursos. É o que eu vou tentar colocar rapidamente para os senhores, trocando as nossas experiências. Uma gestão institucional da missão da universidade, agora eu vou para o terceiro ponto. O que eu entendo por uma gestão, na prática, o que eu entendo por uma gestão institucional da missão da universidade? Que conservem na lembrança esta ideia. A gestão institucional da missão da universidade, para mim, está sendo possível se nós integrarmos as autoridades responsáveis por esta gestão, tanto acadêmicas como econômico-financeiras. Então, concretamente, a gestão institucional de uma universidade, eu tenho que pensar, ela inclui a gestão da formação de profissionais, porque as nossas universidades formam os profissionais para a sociedade. Ela inclui a gestão do desenvolvimento da pesquisa e ela inclui o desenvolvimento da gestão da prestação de serviços. Se eu quero pensar na gestão da missão da universidade, eu tenho que pensar na gestão dessas três áreas. Como nós vamos formar profissionais, como nós vamos desenvolver pesquisa e como nós vamos prestar serviços à comunidade. Bom, poderiam me dizer, ainda está um pouquinho muito geral. Vamos um pouquinho mais para o concreto. O que é pensar em gestão da formação de profissionais? No meu entender, e acho que concordamos aí, gestão de formação de profissionais supõe que nós consigamos definir metas para a formação do egresso de uma universidade. Supõe que nós construamos um projeto político-pedagógico institucional e dos projetos pedagógicos dos diferentes cursos de graduação, através de ações como promover a organização de currículos integrados e interdisciplinares e interprofissionais, promover reconceitualização do papel das atividades curriculares, redimensionamento de espaço e tempo de formação, incentivo ao uso de metodologias ativas e de tecnologias de informação e comunicação nas aulas, incentivo à formação para o professor assumir uma postura de mediação, revisão de um processo de avaliação da aprendizagem, um planejamento de disciplinas e módulos, e nessa altura tenho certeza que muitos dos senhores estão pensando o seguinte, mas Marcos, vamos falar da gestão,
porque isto tudo compete aos nossos reitores, compete aos nossos diretores de curso, compete aos nossos diretores de faculdade, compete aos nossos professores. E eu queria dizer, não, esta gestão destes itens todos que parece que nós entregamos à parte acadêmica da universidade, é uma gestão que tem que ser feita juntamente com os professores, com os diretores, com os reitores, mas tem que ser feita também pela mantenedora, junto com as autoridades acadêmicas, e tem que ser feita com os gestores econômico-financeiros. Eles precisam pensar esta formação de profissionais, porque isto é missão da universidade. Incentivo à criação de um processo de inovação curricular e de inovação na oferta de novos cursos. Inovação curricular e inovação de novos cursos não pode ser, muitas vezes, visto como acontece, quanto vai custar, quanto vai onerar o orçamento, qual vai ser o déficit? Em geral, quando chegamos academicamente com estas propostas, são estas perguntas que nós ouvimos dos gestores econômico-financeiros. É a parte deles. Mas antes de fazerem essas perguntas, antes eles, gestores acadêmicos e financeiros, deveriam estar conosco, econômico-financeiros, deviam estar conosco, acadêmicos, discutindo qual é a importância para a missão da universidade que nós possamos pensar em inovação curricular e em inovação na oferta de novos cursos. Seguindo, gestão do desenvolvimento da pesquisa. O que quer dizer? Como é que vamos fazer essa gestão desse desenvolvimento da pesquisa para a missão da universidade? Temos que pensar na produção de pesquisas interdisciplinares e interprofissionais. Nós temos que pensar na participação dos professores, integrando ou liderando grupos de pesquisa, na iniciação científica. Nós temos que pensar na gestão, na promoção de eventos na universidade ou de sediar eventos interinstitucionais de pesquisadores. Eu estou dando apenas, e insisto, em alguns exemplos concretos, para tentar ser concreto na minha comunicação com os senhores. Quer dizer, isso no dia a dia, para mim, é estar fazendo uma gestão da missão da universidade. Promover aproximações com agências externas de fomento e de pesquisa, abrir espaço nas horas contratuais dos docentes para incentivar a produção de pesquisa. Mas nós temos a prestação de serviços à comunidade. E notem bem, entendo esta gestão da prestação de serviços à comunidade, não apenas como atividades assistenciais, mas entendo como uma gestão de atividades que provém da pesquisa, provém da formação de profissionais, integradas à pesquisa e à formação de profissionais. Então, vamos pensar em projetos de atendimento e serviços à comunidade. Por isso, são serviços, hoje, atualmente, interprofissionais, projetos interdisciplinares de atendimento à comunidade, realizar projetos no bairro onde se situa a universidade ou em bairros vizinhos, como resposta imediata e direta às necessidades da comunidade que recebeu aquela instituição educacional. Quer dizer, a universidade está colocada numa determinada região e, muitas vezes, ela é desconhecida da própria região, ela é desvalorizada na própria região e, muitas vezes, com certa razão, quando a comunidade diz a que veio, em que diferença fez para o nosso bairro, para a nossa cidade, a presença desta universidade. E poderia fazer a diferença. E poderia fazer muito bem a diferença se fizéssemos uma gestão de prestação de serviços à comunidade ligada à pesquisa e à formação de profissionais. Viabilizar a realização desta prestação de serviço à comunidade mediante a inserção de tais serviços no projeto educacional da instituição. Não é alguma coisa paralela. O projeto institucional da instituição é que contempla isto. Temos um exemplo muito forte
pena que eu não lhes posso contar em detalhes, no Brasil, mas onde uma universidade foi criada numa região pobre, num estado do Sul, para alavancar o desenvolvimento da região. Para alavancar o desenvolvimento da região. E é uma universidade com um projeto universitário totalmente inovador, desde a descoberta de quais cursos vão ser oferecidos, e todo o currículo dessa universidade ela é baseado em projetos de professores, de alunos, da instituição, que leva a parceria de governo federal, estadual, municipal, e que trabalham em prol da região e daquela sociedade, inclusive formando mão de obra necessária para isso. Quer dizer, sente-se que a universidade dá uma resposta com pesquisa, com formação de profissionais e com prestação de serviços à própria região. Aqui, falando já para o penúltimo ponto, isso tudo dizer a vocês a respeito da que a universidade precisa pensar a gestão institucional de sua missão. E são todas as autoridades, insisto, acadêmicas e econômico-financeiras que têm que pensar juntos. Mas não podemos esquecer que temos que fazer a gestão institucional de recursos. E aqui eu vou pedir licença para os senhores para ler duas frases. Uma de um professor emérito desta universidade, que é o professor doutor Rui Canário, que tem duas frases que me parecem claras e suficientemente fortes, que eu diria nem precisaria comentar sobre esse item. Como se fazer uma gestão institucional de recursos? Diz o professor Canário: a identificação de recursos constitui um momento privilegiado de elaboração coletiva de um projeto educativo, ao mesmo tempo, um processo de pesquisa e de aprendizagem. Meus amigos, vejam que riqueza. Em 3 linhas, o professor Canário coloca a gestão de recursos num patamar muito acima daquela discussão que muitas vezes está voltada apenas para a situação técnica. Só repito as 3 palavras fundamentais. A identificação de recursos constitui um momento privilegiado de elaboração coletiva de um projeto educativo. É o que nós estamos tentando dizer. Elaboração coletiva, portanto, de todos que estão envolvidos num projeto educativo. Mas continua. Ao mesmo tempo, um processo de pesquisa e de aprendizagem. Quer dizer, coletivamente, nós temos que descobrir as melhores formas de fazer uma gestão de recursos numa universidade. Ele continua, agora é a segunda parte do pensamento dele. Só o pensamento e a ação estratégica permitem passar da lógica de mais recursos para a lógica de os gerir de forma diferente, adequada a cada tempo e a cada lugar. A estratégia materializa-se num projeto educativo próprio de cada estabelecimento de ensino, com diferentes níveis de formalização, e constitui um processo que, segundo uma lógica prospectiva, responde ao incerto e ao imprevisível. Mas, repito, as 3 primeiras linhas. Só o pensamento e a ação estratégica permitem passar de uma lógica de mais recursos, e eu insisto nisso porque quando nós falamos de gestão de recursos, a gente sempre pensa quantos mais nós podemos ter, para uma lógica de gerir de forma diferente. E termino esta parte com uma outra frase de uma professora, aliás, que está aqui presente, é a atual reitora da Universidade da UNAMA, de Belém do Pará, no Brasil, num livro que ela escreveu sobre gestão de projeto pedagógico, professora doutora Ana Célia Bahia,
e que ela diz o seguinte, eu vou pedir também licença para ler. Muitas vezes, as condições materiais da viabilização de um projeto não estão na diversidade ou na sofisticação de recursos, mas na criatividade em reorganizar, reaproveitar, numa visão diferenciada, recursos que já existem na instituição, seja em termos de laboratórios, espaços, cargas horárias, tempo de professores, equipamentos. O fundamental é pensar de forma estratégica. Muitas vezes, as condições materiais de viabilização de um projeto não estão na diversidade ou na sofisticação de recursos, mas na criatividade em reorganizá-los. Sinto que, com essas duas ideias, este item de pensar na gestão institucional de recursos me parecem fundamentais. E aqui, apenas numa tentativa de concretizar, eu queria relembrar, e vou passar bem rapidamente, para irmos à parte final da minha fala. Gestão institucional de recursos inclui, não é? Gestão de recursos para o cumprimento da missão da universidade, recursos para a sustentabilidade da instituição e gestão de recursos para o seu desenvolvimento. Para o cumprimento da missão, já falamos rapidamente, mas apenas lembrando, ações de divulgação da qualidade de formação de profissionais, contratação e qualificação do corpo docente, gestão que esteja voltada para um compromisso com a estabilidade da equipe acadêmico-administrativa, contratação e qualificação de funcionários administrativos e condições de trabalhos qualificados com o corpo docente. Temos que gerir recursos para pesquisa, temos que gerir recursos para a prestação de serviços. Voltando um pouquinho, apenas para falarmos da gestão de recursos para a sustentabilidade e desenvolvimento da universidade. Entendemos que seja fundamental nesta gestão trabalharmos com a participação institucional em projetos de agências externas, criação de parcerias entre instituições de educação superior, fonte de recursos, geração de recursos através de participação em convênios com governos federais, estaduais e municipais, empresas visando ampliação. Por que eu estou falando isto? Porque se nós somos universidades públicas, em geral nós achamos que os recursos públicos são suficientes para toda a gestão da missão da universidade. Não é verdade. Esses recursos, por melhores e maiores que sejam, eles não são suficientes. E precisamos de outras fontes de recursos. Se fazemos parte de universidades particulares, também os recursos não são suficientes e nós precisamos de outras fontes também. Levantar recursos com a colaboração de seus ex-alunos, desde que se tenha uma universidade de qualidade e de nome na sociedade. Penúltimo item. Eis aqui o nó da questão. Com isso, estou finalizando. Se nós temos a trabalhar uma gestão da missão e uma gestão de recursos, o que nós fazemos quando essas prioridades estão em jogo? O cumprimento da sua missão de uma universidade fará da universidade uma instituição educacional de qualidade e, por isso mesmo, em condições de lutar pela sua sustentabilidade e seu desenvolvimento. Como percebem, estou defendendo prioridade de gestão em torno da missão da universidade. No entanto, uma universidade que possua excelente administração econômico-financeira e possa mesmo competir na bolsa de negócios com outras empresas de capital, mas que não estabeleça claramente sua missão e não demonstre sua realização, poderá ser uma outra empresa de negócios. Nunca, porém, uma instituição de educação, de ensino superior. Esta frase eu a escrevi com muita consciência e com muita calma, porque retrato aqui situações
que nós estamos vivendo hoje no Brasil, onde universidades particulares estão passando por dois fenômenos muito sérios. O primeiro é de um gigantismo econômico de dentro, onde as universidades particulares, para fazerem frente à situação econômica, se aliam, se juntam, se fundem e formam verdadeiros conglomerados econômico-financeiros, inclusive com ações das bolsas. E o segundo é a situação de muitas universidades estrangeiras que vêm ao Brasil, adquirem as universidades e implantam o seu sistema, o seu modelo e a sua forma de formar profissionais, etc., etc. Por isso eu digo, nesse momento, se nós temos um problema econômico que possa ter podemos até ser economicamente uma senhora instituição, mas corremos o risco de não podermos falar de uma verdadeira universidade. E encerro com o que eu chamo de pontos de estrangulamento. Frente a tudo isso que eu lhes coloco, eu entendo que, para uma gestão institucional, integrando a missão de uma universidade com os recursos necessários ao cumprimento dessa missão, é fundamental que se conte com gestores formados com uma atitude compromissada com a universidade, criativa e desafiadora para uma gestão institucional. O que quer dizer isso? Os últimos 4 pontos. É urgente realizar uma integração entre gestores acadêmicos e gestores administrativo-financeiros para que consigamos realizar uma gestão institucional. 2, precisamos urgentemente que as autoridades acadêmicas e as autoridades mantenedoras, de forma compartilhada, assumam a missão da universidade como a grande prioridade de uma gestão institucional. 3, que os docentes gestores, repito, que os docentes gestores acadêmicos desenvolvam compreensão e prática da gestão institucional, atendendo à missão da universidade e os recursos existentes para a sua sustentabilidade e desenvolvimento. Não há como gestor acadêmico pensar apenas no aspecto acadêmico. Ele tem que ter abertura para compreender a necessidade de uma gestão que envolva os recursos econômicos financeiros para sustentabilidade e desenvolvimento. 3, que os gestores, o outro lado, administrativos, econômico-financeiros, preocupados com uma gestão competente, se deixem sensibilizar pela clara visão da missão da universidade, que a torna uma instituição específica e própria de ser administrada. Por mais inovação que façamos nas teorias de gestão, e temos muitas, ao aplicá-las à universidade, temos que ter clareza de que a universidade é uma instituição específica própria e, por isso, ela requer também ser administrada como tal. Precisamos urgentemente que se criem e se desenvolvam programas de formação permanente sobre gestão institucional da universidade para todos os atuais e vindouros gestores da universidade. Penso que não exageraria se propusesse que todos que ocupam e todos os que fossem ocupar funções de administração universitária participassem de um período de formação de gestão antes de assumir os seus cargos. Muito obrigado.